O doutor José Maria Chapina Alcazar, presidente do SESCOM em São Paulo, está nos presenteando com uma interessante entrevista e de grande utilidade para os telespectadores. E eu gostaria de abordar agora algo presente, atual, que diz respeito a todos nós contribuintes, que é o planejamento tributário vis-à-vis a nossa próxima declaração de imposto de renda e a formalização dos tributos nas empresas. Ok. Então, primeiro vamos desmistificar o que é um planejamento tributário dentro da lei. Nós vamos falar do planejamento tributário sustentado e baseado na legislação, porque tem muitas teses aí que visam a busca de redução de carga tributária e que acabam, ao final, não tendo sucesso. Este é o momento propício para nós estarmos pensando qual seria a melhor alternativa tributária para o ano de 2009. Nós temos os regimes tributários. O simples é uma opção, é um regime tributário, o lucro presumido e o lucro real. O empreendedor tem essas alternativas, é de livre escolha. E o mês de janeiro de cada exercício é o momento em que ele deve fazer a sua escolha. Portanto, ele tem que ter uma contabilidade organizada, uma administração perfeita, fazer as suas simulações de resultado e de orçamento para o ano de 2009 e verificar qual é a previsão de resultado para escolher o melhor regime tributário. Dentro da lei, pagando o menor imposto possível e, se às vezes não pagando porque se o seu negócio não der resultado, der prejuízo, ele não deve recolher imposto sobre renda e nem contribuição social. Mas cabe uma pergunta aqui que os telespectadores gostariam de fazer. Quem pode se aproveitar desse sistema? Todas as pessoas jurídicas, todos os empreendedores da indústria, do comércio e de prestadores de serviços. Independentemente de capital, não? Independentemente de capital. O simples está limitado a um faturamento de 2.400.000. O lucro presumido está limitado a um faturamento de 48 milhões ano. E eu estou falando faturamento ano. E lucro real, qualquer empresa, inclusive o simples, uma microempresa pode optar pelo lucro real. Ela não é obrigada a ficar no simples. E uma curiosidade, tem muito contribuinte que vai na onda do modismo, da simplificação, escolhe o simples e paga mais imposto do que se tivesse optado pelo lucro real. Sei. Porque a tributação ela é devida em cima do resultado. Quer dizer, na verdade ele foge da complexidade para se aproveitar da nova metodologia, que é simplificadora, mas do ponto de vista financeiro ele perde, é isso? Ele perde e pode cair numa armadilha, porque a legislação simplificada, ela diz o seguinte, você não precisa ter controles, não é verdade. Uma microempresa sem controles, ela não consegue provar se ela está dentro do equilíbrio financeiro. Ou seja, se as suas vendas, se as suas receitas cobriram todas as despesas. E se não cobrir, ele passa a ter um problema diante do fisco, que pode ser entendido que ele possa estar existindo vendas sem nota. Então, recomenda-se para o pequenininho que mantenha controle rígido como se fosse uma grande empresa. Esse método do lucro presumido independe de comprovação? Todos os sistemas dependem de comprovação. Todos. Tanto o simples como o lucro presumido e o lucro real. Não existe sistema tributário que não dependa de comprovação. A forma de cálculo que é diferente. O lucro real é receita menos despesas, o que deu de resultado tributa. O lucro presumido é uma presunção como se tivesse o empresário obtido um ganho e paga-se o imposto, mas a controle das receitas e das despesas existem também. E o simples é a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, quando um inspetor, um fiscal da Receita vai a uma empresa e se depara com a metodologia do lucro presumido, ele não se compraz em verificar qual é o último pagamento com base no percentual. Ele pode exigir, inclusive, as comprovações para chegar ao resultado. Qual é o objetivo e qual é a função desse inspetor? Então, estamos nos chamados métodos declaratórios. Exatamente, porque o objetivo dele é verificar as evidências de sonegação de informação.
Continuamos a entrevistar o Dr. José Maria Chapina Alcazar, que é presidente do SESCOM aqui em São Paulo. Falávamos da insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica ela se dá porque, diferentemente do passado, nós nos guiávamos na interpretação da norma pela lei posta. Hoje, a Constituição nos colocou numa problemática muito complexa, qual seja a de interpretar a lei à luz dos princípios. E esses princípios nem sempre são convergentes. E a Constituição se tornou, então, um documento aberto. As normas se prestam a interpretações as mais variadas. Acontece que o empresário, o contribuinte, ele não pode ficar também à mercê de interpretações aleatórias. Ele quer saber como é que os tribunais, o Ministério Público, os inspetores, os agentes públicos estão sendo orientados e como é que eles pensam para que possamos agir na conformidade do que foi estabelecido. Mas não é isso que está acontecendo. A insegurança jurídica é total. Ela é total e eu me atreveria, e me desculpa até fazer algumas afirmativas nesse campo de direito, porque a minha profissão é na área de contabilidade, minha especialidade é nas ciências da contabilidade. Mas como o contador ele precisa ter um pouco de conhecimento de tudo, né, a gente pode se atrever a falar um pouquinho. Eu vejo um pouquinho com umas decisões um pouco com conotações políticas. E aí é que a insegurança jurídica ela cada vez fica mais atenuante. Eu vou citar um exemplo agora no campo tributário. Na lei geral. A lei geral foi aprovada no Congresso, foi amplamente debatida, aprovada e estabeleceu que fosse regulamentado pelo comitê gestor, que fosse regrado o pagamento dos impostos pelo regime de caixa. Ela já está completando 2 anos. O comitê gestor, por um ato normativo, que ele não tem poder para legislar, ele disse o seguinte: enquanto não aprovada a regulamentação, que ela tem que ser regulamentada, fica valendo o regime de competência. Quer dizer, a lei determina que o pagamento do imposto seja feito por regime de caixa. O comitê gestor, que é um órgão executivo da lei, diz ao contrário do que a lei... Chamou para si uma competência que não tem. Exato, chamou para si uma competência que não tem. De tanto nós reclamarmos disso, de tanto eu colocar na imprensa, de falar com os deputados, agora eles anunciaram que entra em vigor em janeiro do ano que vem. Quer dizer, esse é um pequeno exemplo. Quer dizer, tem conotação política, arrecadatória, aquilo que é de direito do cidadão, as leis são executadas de forma a assegurar, é o caso do calote público. Vamos falar da dívida do governo com a sociedade, que são os precatórios. Né? Então, realmente é uma inversão. E outra coisa, se o governo fosse bom empregador, ele não ficaria 7 anos sem aumentar os salários dos seus servidores. Exatamente. Agora, um dado importante que eu sei, vocês estão implementando lá um processo de educação continuada, né? Isso, nós criamos a universidade corporativa, que é a UniSescom. Ela é uma universidade que visa atender o meio técnico, né? Porque nós temos uma grande carência de especialização técnica no mercado. Existe uma oferta de emprego muito grande e uma qualificação para preenchimento dessas vagas muito baixa. Então o SESCOM cria a universidade corporativa, que é a UniSescom, com cursos técnicos para atender a indústria, comércio, o setor de serviços e o segmento de contabilidade. Você tem curso à distância ainda não? Temos, estamos implantando também? Agora. O nosso reitor da universidade é o professor Paulo Natanael, que é conhecido de todos, um grande amigo de todos nós, e nós também trabalhamos na linha do menor aprendiz. Estamos com parceria com a Prefeitura de São Paulo e já formamos em parcerias com os campings clubes, né, com o Rotary, já o ano passado 400